fala pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa noite! Seja bem-vindo ao seu programa de quarta-feira à noite, porque tudo que acontece aqui. E nosso programa de hoje recheado de novidades, como sempre. E agora, o nosso programa dessa noite está incrível. Muitas matérias mega interessantes e com vocês o nosso primeiro quadro, Eles e Elas Fazem Acontecer, onde teremos uma entrevista maravilhosa com uma pessoa que vai trazer muita inspiração para todos que estiverem conosco aqui. Boa noite, pessoal. Mais uma noite especial começando por aqui. E para tornar essa noite mais especial ainda, eu vou convidar as mulheres incríveis que serão entrevistadas essa noite aqui comigo. Então, eu vou chamar ao palco Malu Pacienza. Seja bem-vinda, Malu. Gisele Maggioli. Boa noite, Gisele. E Denise Nascimento. Boa noite, Denise. Boa noite. É um prazer muito grande pra gente ter vocês aqui conosco essa noite. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês para o público conhecê-las. Todas trabalham ajudando sonhos se tornarem realidade. E Malu, conta pra gente quem você é, o que você faz. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Malu Pacienza, sou mãe, sou casada e sou cabeleireira, sou consultora de beleza e diretora da empresa Mary Kay. E venho na missão de liderar mulheres por cura através da beleza. Ótimo. E você, Gisele? Boa noite, é uma honra também estar aqui, graças a Deus por essa oportunidade. Meu nome é Gisele Maggioli, eu sou artista visual e analista corporal e hoje eu ajudo a empreendedora cristã a gerar mais resultados sem abrir mão da espiritualidade, do cuidado de si, da vida em família. Ai, que lindo. E você, Denise? Boa noite, Denise Nascimento, eu sou mãe de Joaquim, esposa do Rodrigo Marinho, sou produtora no audiovisual, fotógrafa. E um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Mayara. Todas trabalham de alguma forma com a imagem, né? E ajudando as pessoas a se sentirem melhores, a poderem se sentir mais bonitas, mais belas. Denise, como é que foi a entrada nesse mercado para você? Como é que foi a escolha de trabalhar com audiovisual? Essa é uma história muito interessante que eu gosto muito de contar. Eu digo que o audiovisual me trouxe duas novas histórias de amor, né? A primeira começou quando eu estava desenvolvendo um projeto, né, de autoconhecimento e estava criando um site que precisava de imagens, né, para preencher esse conteúdo, para preencher o conteúdo da internet. E eu falei, bom, vou fazer um ensaio fotográfico, mas não tinha muita referência de quem podia me ajudar, de quem podia fotografar. E eu tenho um primo que é cantor e tinha feito um ensaio fotográfico. Quando eu olhei para as fotos dele, eu falei, é esse cara, eu não sabia se era um cara, mas é essa pessoa que eu quero, né, que me fotografe. E fui atrás desse contato e fiz um ensaio fotográfico. Quando recebi as fotos, eu falei assim, gente, eu agora acabei de me reapaixonar por mim. Quando eu olhei as imagens, eu falei, essa pessoa sou eu, né? Esta beleza aqui revelada sou eu, porque talvez eu não me visse daquela forma já há algum tempo. E depois desse ensaio, quando eu recebi as fotos, eu falava com o fotógrafo, nossa, como você teve o poder de fazer eu me reapaixonar por mim. Eu fiquei muito encantada, né? Eu vou usar essas fotos não só no projeto, né? Mas isso vai ser assim um marco, né, na minha história. E as conversas foram se desenrolando e aí eu me casei com esse fotógrafo que é o Rodrigo Marinho. Então, resumindo, foram duas novas histórias. Foram três paixões, né? Você se reapaixonou, foi a paixão pela fotografia e depois de ser mãe, né, de Joaquim,
eu fiquei numa dúvida entre voltar para o mercado de trabalho na minha área de atuação há 19 anos, que é o RH, e acompanhar os primeiros passos, né, essa fase de descobertas. E eu falei, bom, vou dar uma pausa, né, nessa trajetória profissional para acompanhar de perto o crescimento dele. E a partir daí, a Google Produção, né, onde a gente é a produtora que a gente tem, o negócio da nossa família, foi se desenvolvendo, a gente foi recebendo novas propostas. E aí eu falei, eu vou te ajudar, né, já que eu estou nessa pausa, mas eu vou ajudar você, Rodrigo Marinho, a desenvolver, fazer um relacionamento com os clientes, trazer a criatividade dos projetos. E aí eu fui para fotografia. Eu falei, bom, eu vou fotografar porque conhecendo mais tecnicamente as imagens eu vou poder contribuir melhor. E cheguei no audiovisual a partir dessa caminhada, né? Fui para fotografia e é um prazer assim enorme. Eu não consigo descrever em palavras a emoção que é trabalhar com o sonho das pessoas, né? Porque assim no RH a gente trabalha muito desenvolvimento. E às vezes traz notícias não muito boas. No audiovisual, gente, é completamente diferente. A gente trabalha com realizações. Né? Às vezes eu não falo que a gente tem clientes, né? A gente tem amigos, a gente tem parceiros, que é uma conexão muito genuína. E a partir disso a gente começa a desenvolver juntos, porque o cliente quando chega ele não sabe às vezes o que ele quer efetivamente. Então poder trazer esse lado criativo, trazer essa essência, né, do que ele é, ou do que ele quer transmitir através do audiovisual, pra gente é muito gratificante. Eu vou contar um segredo para você que está aí em casa, que a Denise e o Rodrigo estão nos nossos bastidores, né? Eles sempre nos auxiliam, eles fazem parte aqui do programa. Então, nós ficamos muito felizes por esse dia que você decidiu fazer esse ensaio fotográfico. Porque foi graças a ele que nós pudemos ter essa conexão. E é isso, né? Parceria, cumplicidade, e esse toque feminino, né? Que a gente tem, que a Denise faz muita diferença. Que bom. E você, Gisele? Eu não trabalho com a beleza diretamente, mas a beleza ela é uma consequência, né? Porque quando eu falo de imagem, antes disso eu falo também do ambiente e falo da nossa mentalidade. Então são esses os 3 pilares que nós trabalhamos, né? Eu falo nós porque também é um trabalho de família, né? Trabalho com meu esposo, até já avisei para ele aqui, olha, fica orando por mim aí. Porque eu hoje sou casada, sou mãe de 3 filhas, tenho 2 gêmeas, né, pequenininhas, então com quase 3 aninhos de idade. E durante muito tempo da minha vida eu passei sem direção. Eu não tinha objetivos claros, eu não tinha fé. E hoje para mim o cerne, a base de tudo é a minha fé, porque eu sou uma pessoa transformada por Cristo. Então, a partir desse encontro que eu pude ter com Jesus, que foi durante a pandemia, né? Isso, para quem acredita e para quem não acredita, precisa ser verdade porque é a minha história. Então, mesmo para quem não crê, precisa entender que se isso é o que é a minha realidade, então é o que faz sentido para hoje quem eu sou. Então, quando eu volto para Jesus, porque eu fui criada no Evangelho, mas foram 10 anos por aí, e esses 10 anos eu passei tendo uma filha, sendo separada do pai dela, e a minha mentalidade na época era que eu não poderia me envolver com nenhum homem, porque eu não poderia confiar em nenhum homem, e eu tinha uma filha menina. A partir do momento que Jesus transformou o meu pensamento, eu comecei a entender que aquela menina precisava de uma base e a base era a família. E essa família não seria constituída pelo pai biológico dela, mas que se eu podia viver uma fé sincera, então com certeza existiam outras e existem várias outras pessoas que podem viver essa fé sinceramente também. E eu passei a desejar o casamento, o Senhor me deu um marido, né? Logo me deu mais crianças também, que é para a gente completar isso. Então mexeu no meu ambiente de uma forma que começou a me impulsionar a olhar para a minha própria imagem e entender que eu precisava alinhar essa imagem com toda essa transformação que internamente já havia acontecido. Então hoje, quando eu trago a questão da beleza, né, da vestimenta, e eu fiquei muito contente que no caminho para cá, eu vim de BRT hoje,
e eu sentei do lado de um senhor que olhou para mim e falou como se ele me conhecesse. Ele, oi, bom dia, tudo bem? Eu olhei e falei, tudo bem. Ele, você é crente, não é? Eu falei, sim, eu sou. Ah, sabia, dá pra ver pela sua roupa. E eu falei, que bom que dá pra ver pela minha roupa. Porque é isso que eu quero hoje transparecer através da minha imagem. A minha fé e como que o entendimento do que eu chamo de 3 pilares da conquista, mentalidade, ambiente e a imagem, é o que faz com que a gente seja impulsionado para os resultados que a gente almeja, para alcançar os sonhos que o Senhor coloca no nosso coração, que muitas vezes aos nossos olhos parecem impossíveis, mas quando a gente trabalha essa imagem externa, algo internamente também se alinha e nos direciona para aquilo que a gente quer alcançar. Você conseguiu comunicar exatamente o que você gostaria, né, através da sua imagem. E você falou algo muito importante, Gisele, né? Eu sou psiquiatra, enquanto psiquiatra eu recebo muitos pacientes que a pandemia foi um divisor de água na vida dessas pessoas, né? Positivamente ou negativamente, mas a gente consegue perceber esse marcador temporal, né, que foi a pandemia. Porque foi um momento muito intenso de conexão com si mesmo, né? As pessoas se viram convocadas a se ouvir, a se olhar, quando a gente não podia mais circular tanto, né? Então essa introspecção, ela surgiu muito durante a pandemia. E você, Malu? Então, a minha história, que eu me apaixonei pela empresa, sou Malu, né? Aí conheci a empresa Mary Kay pela primeira vez em 2010, 2009. Aí eu não me identifiquei, porque eu não me interessei em aprender sobre a empresa. E descobri que a empresa tem 3 pilares também: família, Deus e empresa, tá? Ela bota esses 3 pilares na frente justamente para quê? Você ter as prioridades, você entender que tem o momento de Deus, o momento da sua família e o momento do seu trabalho. Então, assim, eu me vi o quê? Eu tenho um salão recém-formado em 2019, veio a pandemia. E aí? Não podia ir muita gente, um salão lotado de receber 10, 9 pessoas por dia. Eu me vi como? O que eu vou fazer agora? Aí eu me reinventei, comecei a atender minhas clientes na casa delas, com máscara, com luva, com tudo direitinho. Aí fui à casa delas e consegui atender elas, né, do meu jeitinho, fui me reinventando. Mas aí a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa pagar as coisas, a gente precisa pagar os produtos. Então aí eu falei assim, gente, eu tenho que me reinventar mais uma vez. Isso tá dando certo? Tá. Porque Deus, quando Ele te mostra um caminho, você só seguir que tá certo, né? Que Ele se coisa do final, né? Ele se deu o seu objetivo, ver sua força de vontade, então Ele vai e te finaliza. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu, como maquiadora, comecei a maquiar também nos eventos. Aí minhas maquiagens estão acabando da Mary Kay e muita gente gosta da Mary Kay. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Vou entrar na internet, vou ver se meu cadastro é ativo para mim comprar produto mais, para mim trabalhar. Aí entrei em contato, uma mulher me entrou em contato comigo. Aí falou assim para mim, olha, você não está mais ativa não, porque dura um ano e ele para, né? Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Posso comprar com você não, porque eu só quero base. Aí ela, infelizmente, você que já teve cadastro, a gente não pode fazer isso. Você vai ter que fazer o teu cadastro de novo. Aí eu falei, ai meu Deus, meu marido vai falar de novo na minha cabeça. Porque na primeira vez eu comprei muita coisa, gente, compulsiva. Então estourei os cartão todo. Aí depois ele pegou, aí eu falei, amor, me presta aí pra me comprar base. Ele, não, tu vai se estrepar de novo, vai ficar cheio de dívida. Marido fica de olho, às vezes, só no finança pra gente, né? Aí eu falei, tá. Aí foi para um evento, para um aniversário, entrou em contato outra mulher da Mary Kay. Eu falei, meu Deus, onde essa mulher tá achando meu telefone? Aí dentro do restaurante aqui na Barra, aí tava num jantar, né, da minha comadre, nem cartão tinha levado. A gente sabe que marido, a gente não leva cartão não. Olha lá, o marido tá ali, ó, entendeu? Aí peguei, sentei no restaurante, né, no aniversário, não sei o que, a menina mandando mensagem, eu olhando pro telefone. Aí daqui a pouco, calma aí amor, que eu vou no banheiro. Aí fui no banheiro. Aí peguei e vi a mensagem, a menina, olha, aí você pode entrar, tal. Aí eu falei, olha só, eu só vou entrar se eu vender alguma coisa, senão meu marido vai pegar no meu pé de novo. Aí ela falou assim, então, tá na promoção os batons, R$29,90. Manda todas as fotos pra mim. Aí voltei pra mesa, aí sentei, aí voltei rindo e tal, aí meu marido, o que foi? Tá tudo bem? Eu falei, tá ótimo, amor.
Aí continuamos, né, no aniversário da minha comadre, no restaurante. Aí daqui a pouco, tum. Aí eu, tum. Botei tudo no status. Gente, em 20 minutos eu vendi 20 batons. E não tinha nenhum. E aí? Eu tinha que me cadastrar de novo. Como é que eu ia entregar o batom? A mulher já tinha encomendado. Aí eu, ai meu Deus, e agora? Aí eu, amor, empresta o cartão aí. Pra quê? Eu já vendi 20 batons. Aí ele, como? Tu foi no banheiro? Eu falei, vendi. Só no banheiro, Aí, 20 menos. 20 batons. Aí ele pegou, aí ele falou assim, não, que você vai se atrapalhar toda. Aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Mexi no meu banco virtual. Falei, gente, agora eu vou achar aqui o cartão virtual. Achei o cartão virtual. Vou no banheiro de novo, tá, amor? Tchau. Aí fui lá e passei pra garota. Faz aí. Eu não quero 20, não, quero 30. Empreendedora começando, já viu que 20 vendeu, vai os 30. Aí peguei, aí fui, né? Consegui, passei o cartão, fiz o cadastro. Aí voltei, aí rindo. Aí ele, o que você aprontou agora? Você vendeu 20 batons, você foi no banheiro de novo, tá tudo bem mesmo? E tá, amor, a gente já tá junto há mais de 20 anos, então já conhece, né? A expressão que a mulher faz. Aí ele pegou, aí eu falei, tá tudo bem? Eu, tá, vendi 20 batons, já me cadastrei. Ele como? No banheiro? Falei, no cartão virtual, bobo. Peguei o cartão virtual no banco, você não quer me emprestar? Aí ele, então tudo bem. Já tá vendido mesmo? Tu vai pagar o cartão? Eu falei, vou. Então tá bom. Aí comecei nesse dia isso. Quando chegou os batons, eu fui entregar, eu não levei só os que eu comprei, eu levei os 30. Joguei assim, né? Aí a pessoa olha tudo, ai, tô achando o teu. Aí a pessoa vai e compra mais um. Aí voltei do dia que eu fui fazer as entregas, toda rindo, né? Aí ele, caraca, eu falei, amor, já vendi os 30 batons. Já vendi, já paguei o cartão. Vou pagar o cartão de uma vez só, não parcelei, mas vou pagar tudo. Aí tá, aí começou aí. Aí eu comecei a ver que a empresa reconhece muito mulheres por existir. Por ela existir, eles reconhecem. A gente ganha broche de reconhecimento da Nacional, da diretora lá, a gente conhece o diretor, conhece onde faz produto, conhece tudo. Sabe, a empresa dá uma abertura. Eu comecei a conhecer melhor, comecei a estudar mais sobre a empresa, né? Aí eu fui, aí apareceu um desafio de uma mala, assim, de uma mala de viagem bonitona, assim, sabe, bonitona. Aí eu falei, caramba, eu queria ganhar essa mala. Aí eu falei, minha diretora, como é que faz pra ganhar isso? Aí ela, e eu sou desafiadora, se eu gostar um negócio é ruim, eu vou conseguir, falo assim, Senhor, me ajuda e eu vou. Aí eu falei assim, gente, aí ela, você tem que cadastrar 5 pessoas, 5 mulheres. Eu falei, Jesus, e agora? Aí fui lá e comecei a fazer sessão de beleza na minha casa, no salão. Olha, vem aqui que eu vou fazer uma sessão de beleza em você, uma revitalização, uma limpeza facial e tal. Aí mostrava os produtos de beleza, tudo, aí a pessoa gostava. Aí a pessoa fazia, então, ó, se você adquirir os produtos vai ser X. Se você fizer o cadastro, você já ganha 25% de desconto, como consultora, né? Aí você já apresenta as 2 fórmulas de ganho. Aí foi aí cadastrei a vizinha. Aí depois eu falei, pô, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo, eu acho que eu aprendi correto como passar pra pessoa, né? Aí fui lá e peguei mais outra vizinha. Ah, não, mas isso daqui tal, explicando, né? Que eu estudo muito durante de noite. Como eu tenho um adolescente, né, de 15 anos, tenho uma mãe com Alzheimer, eu estudo mais na parte da noite, que eles já estão dormindo, já estão distraídos. Aí fui lá e fiz isso. Aí já tinha 2, faltava 3. Aí peguei, eu falei assim, Jesus, e agora? Peguei outra amiga minha que trabalhava comigo, né? Falei assim, pô, Júlia, faz o teu cadastro aí e tal, pra gente concorrer a essa bolsa também e tal, mostrei pra elas. Aí ela pegou, tá, fiz. Eu falei, caraca, ai meu Deus, falta 2, e agora? Aí eu convidei alguém que tá aqui na plateia, sabe, que vai fazer 3 anos comigo, que é a Viviane Martins. Aí ela é muito minha amiga de quase 20 anos. Pouca coisa, né? Falei assim, amiga, olha só, eu vou te cadastrar só pra somar pra eu ganhar a bolsa, mas depois eu te explico se você quiser ganhar. E ela trabalhava como administrativa, nada a ver com maquiagem. Ela, não, mas eu não sei vender não. Eu falei, tranquilo, não tem problema não. E era minha cliente do salão também. Então toda semana ela estava comigo. Aí eu peguei e falei, caraca, Senhor, falta mais uma, quem é? Aí tentei outra sessão de beleza, a pessoa não quis. Aí eu falei, Senhor, por causa de uma. Olhei pra casa da minha mãe tem Alzheimer, gente, eu cadastrei ela, juro. Minha mãe não sabe nem o que é se maquiar, coitada. Tem 73 anos, fez sábado. Aí eu falei assim, Senhor, seja o que Deus quiser. E fui lá, cadastrei minha mãe.
Aí eu falei, Luana, minha diretora, né? Eu falei, Luana, olha, eu tive que cadastrar minha mãe para poder fechar, que eu queria muita bolsa. Ela, não, eu sei que vai ser muito desafiador, mas você vai conseguir. Aí, em setembro, entrei em junho, em setembro virei futura diretora. Não sabia nem o que era isso. Eu falei, não, mas não quero ser diretora não, dá muito trabalho, não sei nem cuidar de mim. Aí, ela falou assim, não, é fácil, vai cadastrando e tal. Quando virou 2023, né, que a gente estava em 2022, eu gostei, fui cadastrando mulheres. Em tudo quanto é lugar do Brasil, tá? Não é só do bairro que você mora. Você tem que abranger isso. Aí eu cadastrando, aí comecei a ser chamada para muito evento. Tinha dia que eu estava em 3 lugares. Tem lugar que eu chego no lugar, maquei e saio correndo para outro. Então assim, aí eu falei, Senhor, direção. Todo local que eu entrava, todos os locais que eu entrava, geralmente tinha uma pastora, geralmente um chá das mulheres, alguma coisa na escola, mas tinha uma pastora. E todas as vezes do evento, quando acabava o evento, eu falava um pouquinho, sabe, explicava como é que era o meu trabalho da maquiagem. E a pastora, todo o local me abraçava e falava para mim assim, você tem a missão de liderar pela cura. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu falei, eu tô começando agora, não sei nem como que eu vou fazer isso? Mas eu não entendia que era o meu chamado. Aí eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. E eu não entendia. E todos os encontros eram a mesma coisa, de pessoas diferentes. Falei, Senhor, é um sinal que eu tenho. Aí eu falei, você me mostra como eu faço isso, né? Que a gente é leiga, a gente tem que estar aprendendo sempre. Aí eu falei, Senhor, me mostra. Quando eu falei, Senhor, me mostra, eu fui fazer o meu trabalho online, que é mandar para as mulheres a oportunidade da empresa, como elas poderiam entrar no meu time, como elas poderiam crescer comigo. E aí eu comecei. Num dia só eu cadastrei 5 pessoas. Eu falei, Senhor, é isso aí que o Senhor quer. E de vários lugares. Eu tenho gente de Santa Catarina, Amazonas, São Paulo, Valença, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Campo Grande, Cosmo, todos os lugares. E eu entendi que é isso, eu levar a cura, encontrar mulheres e ensinar elas como elas trabalharem e ter independência financeira. Esse tipo de cura, eu vou levar beleza para ela poder se curar. É a mesma coisa uma psicóloga ela sabe, ela entende a mente para ela poder, né, ela entende o problema do paciente, para ela poder saber como ela vai ajudar ele. E o meu caso é através da maquiagem. Eu acho interessante que todas vocês 3 falaram muito sobre a reinvenção, né? Sobre isso de se reinventar. E esse processo a gente sabe que pode ser difícil, particularmente difícil para mulheres. Denise agora está com um filhotinho de quantos anos, Denise? 3 anos. E como é que é isso, né? Eu sei que o coração às vezes aperta, de ter que deixar o filho em casa, poder trabalhar, como é que é? Assim, quando eu resolvi pausar na trajetória profissional, né, como eu falei, no mercado, na área de RH, o Joaquim tinha 10 meses, né? Então eu resolvi ficar off até ele ter 2 anos de idade. Falei, não, eu quero ficar dedicada aqui, mãezona. Só que a gente sabe que tudo em excesso é prejudicial, porque a criança, né, que minha mãe sabe, demanda muito. E às vezes nem toda criança é igual. E nessa fase eu percebi que a gente comparar crianças, comparar pessoas é receita para infelicidade. Porque se eu olho uma criança, por exemplo, eu tenho um sobrinho, Valentim, se você colocar ele aqui e voltar 30 dias depois, ele está aqui. Se eu colocar o Joaquim, meu filho, aqui, meio segundo ele já correu para a porta de saída. Então, eu falava, gente, mas por que esse menino demanda tanto? Por que eu tenho que falar olhando para ele? Porque ele pega o meu rosto e fica, mamãe, sabe? Ele quer olho no olho, tudo que ele vai fazer, ele quer atenção e você tem que se dividir. Então, nesses 1 ano e 2 meses, né, que eu resolvi me dedicar a ele, isso também me trouxe uma estafa, sabe? Porque eu falava, gente, eu só cuido de criança. Eu falava, minha vida se resume a criança, casa, comida, né? Está acostumada a trabalhar sempre, né? Exatamente. E eu falava, eu tenho mais para oferecer. Eu sempre me julguei excelente mãe, sempre me julguei boa esposa, mas eu tenho mais para oferecer, sabe? Eu preciso colocar para fora aquilo que eu tenho de melhor, né? Seja só para contribuir, né? Ou seja também para reforçar quem eu sou.
Então, quando o Joaquim fez 2 anos, eu falei, bom, agora eu vou voltar para o mercado de trabalho. Só que eu já estava muito envolvida com audiovisual, sabe? Eu já tinha todos os jeitos, porque assim, eu nunca tinha trabalhado propriamente dito assim no audiovisual. Eu sempre fui de RH, a gente tem a área de comunicação, que eu também fazia parte de eventos. E isso sempre requereu muita criatividade, né? E eu tenho a criatividade aqui explodindo em mim e eu precisava colocar essa criatividade para fora. Assim, eu também sou analista de perfil comportamental no método DISC, então me autoconhecendo, eu sabia que eu precisava colocar aquela dominância do resultado, de decisões difíceis, desafios, pensamentos rápidos e trazer essa criatividade aí como forma de resultado para situações e pessoas. Então eu tive que realmente assim virar uma nova chave de falar, bom, agora eu tenho Joaquim, continuo tendo marido, mas eu também preciso fazer algo por mim, que é colocar os meus talentos à disposição. Então, foi assim, como é que eu falo, bem desafiador a gente saber colocar, assim, entendam, gente, nada vai às vezes acontecer da forma que você planeja. E isso pode trazer uma certa frustração. E tudo bem também, né? Então, o que eu passei a fazer, né, como dica até para contribuir? Não encher a listinha de tarefas do dia, né? Antes eu colocava 10, fazia 2, nossa, não produzi nada. Frustração nada, não entreguei nada. Então, assim, eu vou fazer o que é mais urgente, né, e aquilo que é essencial. Então, eu consegui, né, me dividir como mãe, né, ter os horários de trabalho. É claro que um dia ou outro a gente precisa sair um pouco disso, né? Tem dias que domingo à noite eu estou fazendo reunião com o cliente, né, 21 horas, e tá tudo bem, porque eu faço isso feliz. Né? Mas se naquele dia eu estou muito cansada, um cliente pede uma reunião mais tarde, eu também tenho a possibilidade de remarcar, de não atender e sem culpa, né? Sem um prejuízo psicológico, se é que a gente pode chamar assim. Então, é uma flexibilização maior, né? Sim. Gisele, como é que é ter 3 crianças, né? Não sei se a mais velha ainda é criança, mas... 3. Já é adolescente ali, com essa diferença de idade, como é que tem sido para poder lidar com isso? Trabalhar, conseguir organizar seu tempo com os desafios. Ser mãe de gêmeos é algo difícil, né? Como é que foi esse processo? É bastante trabalhoso, né? Exige muita energia da gente. Mas é isso, é sobre equilíbrio, né? E entender que o equilíbrio, se a gente pensar na imagem de um equilibrista numa corda bamba, né, ele precisa às vezes, né, vem um braço para um lado, uma perna para o outro, né? O equilíbrio não é tudo reto e bem encaixado, né? O equilíbrio é fazer com que as coisas não caiam, é não despencar lá de cima. Então, esse entendimento é o que hoje para mim me dá paz, né? A gente não precisa se frustrar porque não alcançou alguma coisa em algum ponto, em alguma área que a gente sabe que é importante. Durmo sim, muitas vezes com uma louça por lavar, mas com um projeto entregue. Em outros momentos eu dou preferência para a louça porque eu quero acordar com as coisas limpas e eu vou adiar alguma entrega também, e isso é o equilíbrio. E eu entendo que quando a mulher ela se prioriza e se permite realizar seus sonhos, seus objetivos, ela não está fazendo só para ela, nunca é só para a gente, né? Sempre isso transborda para a família inteira. Não tem como, porque quando uma mulher dentro de casa está mal-humorada, a casa inteira vai sentir isso. Se for só o esposo e a mulher estiver muito bem, vai ser só ele que vai ficar sozinho com o mau humor e tudo vai manter, né, em harmonia. Então a mulher ela é o ponteiro da casa. E agora eu queria ouvir um pouco da nossa plateia. O programa hoje está muito emocionante, né? Falas maravilhosas. E agora, como sempre, vamos ouvir nossa plateia, né? Vamos lá? Qual o seu nome? Edilza Souza. E Edilza, o que você viu, o que você ouviu, o que você achou desse debate maravilhoso? O que ele trouxe para você? Nossa, ouvindo elas falarem, eu me coloquei no lugar delas, porque eu tenho um pouquinho de cada uma ali. Sou mãe, sou vó, tenho minha mãe também de 70 e poucos anos, faço curativo antes de sair para trabalhar, antes de dormir volto, faço curativo. E assim, eu me identifiquei com cada uma delas. A gente, mulher, querer, mulher, mãe,
e filha, né? Porque a gente tem nossa mãe, que chega uma hora que ela cuida da gente, a gente também tem que retribuir, né? Chega uma hora que a gente precisa cuidar dela. E como eu moro perto dela, então tenho outras irmãs, mas sobra para quem mora perto, então é comigo. Então me vi na história delas e a gente se reinventar. Eu também vivi tudo isso. Já tive nessa área da beleza, já tive várias áreas, né? A gente procura se encaixar, se achar. Mas o que me chama mais atenção é a gente colocar a fé em ação. Porque todas elas falaram ali de Deus, de milagre. Então, quando a gente coloca a nossa fé em ação, Deus entra com o milagre. Porque Ele diz pra gente que é capaz. Mas a gente tem que se sentir capaz para acontecer. Então, a história delas me identificou, né? Porque hoje também me vejo vivendo um sonho de criança, que eu achava que não ia acontecer mais, porque agora eu já tô chegando numa idade, né? E quando a gente pensa que vai chegar naquela idade, poxa, será que era só um sonho? E você vê Deus falando pra você, coloca fé em ação, porque ainda tem tempo para acontecer, né? Nós temos tempos na nossa vida de várias etapas. E quando chega a nossa vez, Deus dá aquele toquezinho, aquela luzinha, a gente se acha, bota a fé em ação e a gente vê o milagre. A gente vive o milagre de Deus e para mim ver elas falar é como se eu estivesse no lugar delas. Eu tô muito ver Deus faz acontecer, né? E a pluralidade feminina, né? Sempre vai ter tempo, né? A gente tem, pra gente colocar em prática, né? A gente praticamente nasceu com esse poder. Porque o homem tem aquela fase dele, né? Pai, trabalho, mas se for botar tudo que a gente faz nas costas dele, eles vão dizer, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu preciso de um tempo, vou ficar doido. Mas a gente consegue se, né? Como ela falou, na balança ali, no equilíbrio, a gente consegue encaixar. Nós mulheres fazemos acontecer, né? Obrigada. E você? Qual o seu nome? Alexandra. E Alexandra, o que você achou? Então, como foi dito também, me identifiquei bastante. Eu era da área de educação, tinha um sonho em ser da área da saúde. E através da família, como elas falaram bastante ali, né? Fui muito incentivada por meus filhos. Hoje eu conquistei, sou da área da saúde, sou da parte da enfermagem. E a importância, né, no qual elas falaram bastante com relação à família e Deus, né, em primeiro lugar. Então, assim, meu recado aqui é esse. A família e Deus em primeiro lugar. E aí você conseguiu se reinventar, né? Sim. Realizei um sonho e através disso, né, do apoio da família e Deus, né? Parabéns. Obrigada. Gente, nossa plateia maravilhosa, trazendo aí todas essas reflexões. E continuamos com o nosso palco. E estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa maravilhoso de quarta-feira. Mas quarta-feira que vem tem mais. Sempre maravilhoso ter a oportunidade de ter essa troca gostosa, da gente saber mais sobre os nossos convidados. E agora, como não poderia faltar, o nosso quadro 5 minutos para o chá. Oi, filha! Hoje os nossos 5 minutos não serão para um chá, serão para um espumante, para comemorarmos a evolução do nosso programa. Hoje é dia de festa! Sempre bom sair da rotina também, né? E estamos comemorando que o nosso programa atingiu rede nacional. Agora o nosso programa, a partir do dia 11 de setembro, estará na TV aberta para todo o Brasil. E essa conquista também é sua, que nos assiste e que acredita no nosso programa. Então, vamos comemorar juntas. Saúde, beleza, bem-estar, inovações, tudo que você possa imaginar irá acontecer aqui conosco. Agora é um momento de tensão. Espumante sem álcool para comemorar nossa vitória. Acontece aqui agora em TV aberta para todo o Brasil. Foi maravilhoso, né? Essa comemoração do nosso programa está aí atingindo patamares maravilhosos. E agora vamos falar um pouco de beleza. Realce sua beleza com as queridas Viviane e Ilana.
Olá, começamos o nosso quadro Realce Sua Beleza. Hoje vamos falar de duas bases maravilhosas da Mary Kay, que realça a sua beleza e a sua autoestima. Base Time Life, a top na Mary Kay. Controla a oleosidade, cobertura média a alta, sistema anti-idade e muito boa na Mary Kay. Uma das melhores. A base Art Play, ela é versátil, ela é de baixa a média, com 8 horas de durabilidade no seu rosto. As dicas foram importantes para você. E aí? Qual das duas vocês vão ficar? Ilana, tudo bom? Me fale, como foi a Mary Kay na sua vida como empreendedorismo? Olha, a Mary Kay na minha vida mudou muito a minha vida, tá? Assim, hoje eu tenho uma rede assim de tempo para mim mesmo, né? Como consultora, eu tenho um tempo de cuidar da minha vida, né? Dos meus afazeres, né? E tenho um tempo para me poder fazer o empreendedorismo com a Mary Kay. Então, o que acontece? Mudou muita coisa. Eu tenho a minha hora de trabalho, né? Tenho a minha hora de dedicação, né? No meu trabalho, e tenho mais tempo para minha casa, para minha família, né? Então, mudou muita coisa. Até mesmo minha saúde mudou, né? Minha saúde mudou. Eu estava com problema de saúde bem debilitado mesmo, mas graças a Deus, hoje eu, como empreendedora, eu vivo assim, mais tranquila, porque eu tenho a oportunidade de fazer outras coisas que eu não tinha. E você? O que mudou na sua vida? Mudou porque ficou melhor as atividades, melhor a familiar, não é? Isso. E melhor também aprender a educar financeiramente também. Isso. Porque o que o CLT também tem? É que a gente tem o CLT, o nosso recebimento, e nós sabemos quanto a gente recebe. Agora, o empreendedorismo, a gente vai ter que se educar financeiramente e receber e a despesa e ser dono do nosso própria empresa. Isso é verdade. E sem contar, Viviane, que nós também temos assim, nós mesmos fazemos o nosso horário, né? Sim. O trabalho. O trabalho. Então não tem aquela pressão, né, de cumprir horário, essas coisas. Nós podemos até mesmo trazer as amigas, né, para entrar no empreendimento com a gente. Isso é muito bom, porque depois que ela entrar, ela vai ver que o tempo dela rende muito mais, por ela não ter patrão, ela mesma é a patroa dela. Ela faz horário, sem contar que é uma renda extra, né, que vai ajudar na família. Isso, uma renda extra que pode virar atual, né? Sim. Como a principal. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, eu me sinto assim, maravilhada. Com tudo isso aí que está acontecendo, mudou muito a minha vida, né? Até mesmo familiar, minha saúde melhorou muito, né? E você? Também a saúde melhorou bastante. Eu cuidar de si própria, né? O cuidar de eu mesma já mudou bastante. Cuidar mais da família. Ana, como você se sente? Eu vou responder para você. Eu me sinto, sabe, assim, muito bem mesmo, muito bem mesmo. E é uma coisa que eu não quero ficar só para mim. Eu quero convidar outras amigas para elas, assim, ter assim a satisfação de que eu tô tendo, né? Porque isso é muito bom, o que é bom a gente passar para outras pessoas. Então, a Mary Kay hoje mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Quer ser consultora Mary Kay? Quer ter uma renda extra ou até uma renda principal? Entre em contato conosco. Hoje o quadro foi recheado e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E mantendo
vivendo essa conexão maravilhosa com o feminino, com o ser mulher, vamos agora para o quadro da minha mãe, doutora Jussara Cesário, O Meu Corpo Me Chamou para Conversar. E agora? Hoje, o meu corpo me chamou para conversar e me trouxe para frente de um espelho. E a pergunta foi: será que você tem se olhado devidamente, como deveria estar se olhando? Ou será que quando você se vê, o que você vê são imagens referentes à pressa, cobrança e comparações? O espelho é um local muito importante para que nós possamos conversar com o nosso corpo e entender realmente quem nós somos. O espelho é o lugar onde começa a conversa mais importante, o encontro com quem realmente nós somos. Essa conversa diante do espelho não é só para uma admiração ou uma autocensura, mas é para entender cada expressão facial, cada ruga, cada linha de expressão. É importante saber que por trás de tudo que o nosso corpo revela na imagem do espelho, existe a nossa história, a nossa trajetória, tudo que nós vivemos. É com esse olhar que nós devemos ir dentro de nós, entender como tem sido a nossa história, a nossa trajetória, o que nós estamos fazendo com esse corpo e o que ele está nos permitindo fazer e construir na nossa história de vida. E é nesse diálogo silencioso entre você e o espelho que você vai vendo que ele vai te apresentando a mulher maravilhosa que você vem construindo. As suas dores, as suas vitórias, os seus retrocessos e o seu sucesso. Ele te apresenta a mulher que você é. E nesse momento você reflete com a mulher que nesse momento você é e a mulher que você quer se transformar. É um diálogo silencioso, mas extremamente proveitoso, porque é um espaço para o autoconhecimento, onde você passa a descobrir muito quem você é. E é diante do espelho que o autocuidado também deva ser estimulado, porque conhecemos e aprendemos como cuidar de nós mesmas. E é muito importante que o seu bom dia seja diante de um espelho. Que o seu primeiro sorriso da manhã seja no espelho, onde você sorri para você mesma, para o seu interior, onde você acredita que o seu dia será bom, suas conquistas irão acontecer, um novo dia vai se iniciar e com ele inúmeras possibilidades de você aprender cada vez mais a conhecer e a despertar a fênix que existe em você. Gente, muito bom, né? Ouvir o nosso corpo, o que ele quer nos dizer. E foi muito legal trazer aí essa fala para vocês. E agora, dando continuidade, a nossa querida Karina no quadro Viva Seu Tom. Está começando mais um episódio do Viva Seu Tom. E hoje vai ser um momento especial. Há quanto tempo você não compartilha sua história com alguém? Sabe aquela história de sucesso? Aquele CNPJ que deu certo? Aquele casamento que abençoou outras famílias? Aquela gestação que ocorreu tudo conforme os planos do Senhor? Todas aquelas conquistas, sonhos, viagem, bênçãos financeiras que aconteceu na sua vida? Minha pergunta para você é, o porquê que você não está compartilhando isso com outras pessoas? Quando você compartilha com alguém, você reacende a chama no coração de uma outra pessoa. E eu não poderia deixar faltar histórias que inspiram outras histórias. Hoje você vai conhecer a história de algumas mulheres que, através da vida delas, cura aconteceu, superação aconteceu, transformação aconteceu e famílias foram restauradas, restituídas, transformadas.
E sim, a sua história tem poder de impactar outras vidas. Para você, viver o propósito de Deus, viver o seu propósito em Deus para mim é tudo, né? É ter certeza que está no caminho certo, ter certeza que tomou a direção certa. E porque muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Como que você está vivendo. E quando a gente vive esse propósito, você tem certeza que a vitória, o sucesso, você vai chegar não onde você quer chegar, mas aonde Deus quer que você chegue. Então, é assim que eu penso. Quem é a Ana Paula antes de Jesus e quem é a Ana Paula depois de Jesus? Nossa, Ana Paula antes de Jesus era uma pessoa bem difícil. Era perdida no mundo, né? E assim, me entristece muito até de lembrar quem eu era antes, né? Não tinha sabedoria, ficava solta mesmo, não tinha comprometimento com nada, em toda a minha área, profissional, pessoal, vivia um dia como não houvesse um amanhã. A Verônica passou a ter mais empatia. A Verônica de hoje, ela vê através do coração do próximo, coisa que eu não via. A Verônica de hoje, ela está entregue totalmente a que o Pai quer. Eu quero me submeter a Ele sempre, sempre, sempre. A Ana Paula hoje é uma pessoa abençoada, com luz, rodeada de pessoas maravilhosas, que me dá acolhimento ao tempo todo, sempre falando da palavra de Deus. E isso me fortalece e me dá sede cada vez mais. E eu quero estar buscando sempre conhecimento, sabedoria, para não sair da presença. Jesus para mim é tudo, tudo. Jesus é vida. Eu posso entregar uma mensagem para vocês? Pega aqui, meu amor. Amém? Deus abençoe vocês. A caminhada com propósito é levar um pouco do reino a cada pessoa que eu encontrar. Cada pessoa que eu encontro e tenho a oportunidade de entregar uma mensagem é uma resposta de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão desanimadas, desacreditadas, desiludidas, e através de uma mensagem o dia, o semblante e a vida pode ser transformada. E esse é o objetivo da caminhada com propósito. Eu me emociono porque não tem como falar da caminhada sem falar do que Jesus fez na minha vida. Ele restaurou a minha vida, a minha autoestima, a minha paternidade. E hoje o que é gratificante para mim é fazer o ID, é levar o reino na minha caixinha da resposta. Quantas histórias que nos inspiram, não é verdade? E a sua também pode inspirar outras pessoas. Talvez você não está na sua melhor versão hoje, mas o seu processo, a sua perseverança, a sua disciplina, ela está apontando para o seu destino. Então permaneça, continue firme e fiel, porque a semente que você está semeando hoje vai germinar amanhã e vai ser uma boa colheita. Então eu te espero na próxima semana no programa Acontece Aqui. Acompanhe as nossas redes sociais e até logo. Karina Lino arrasando como sempre, eu sou apaixonada por esse quadro. E agora o nosso quadro Eu Não Sabia Que Eu Não Sabia, onde nós desmistificamos mitos dentro da medicina. Mãe, recebi aqui uma mensagem de uma telespectadora falando sobre reposição hormonal e câncer. E aqui na mensagem ela diz que tinha certeza, na verdade tem certeza, de que a reposição hormonal está associada ao câncer, principalmente os cânceres femininos, né? Câncer de mama. E que inclusive por isso ela nunca aceitou fazer. Então, isso aí é um mito muito relevante e que é muito importante a gente falar sobre isso. A terapia de reposição hormonal, durante um grande tempo, foi informada de forma errada para a população.
Porque um estudo mal conduzido, com medicações também que na época tinham uma formulação completamente diferente do que hoje nós entendemos que é necessário ser utilizado, fez com que muitas mulheres entendessem que ao utilizar um hormônio, para que fosse reposto, no caso, né, iria ter câncer. E isso não foi só com as mulheres. Muitos de nós, ginecologistas, né, baseado nesse estudo, começamos a descontinuar a prescrição da reposição hormonal. O que acarretou, né, para essa população muito mais prejuízo do que benefícios. Então não foi do nada que as pessoas começaram a pensar isso, não foi boato. Teve um estudo que foi mal conduzido e gerou toda essa confusão. Extremamente mal conduzido, a amostra que foi utilizada para fazer o estudo, a idade dessas mulheres, a janela de carência hormonal que elas se encontravam. Então, o que aconteceu ali foi, com uma má condução do estudo, repercutiu de uma forma mundial e, com isso, a reposição hormonal começou a ser alguma coisa que condenada, né, associada a câncer. Traduz aqui para mim, a janela de reposição hormonal, porque o que acontece? Na medida que os ovários vão se tornando insuficientes, né, a nossa produção endógena dos principais hormônios começam a diminuir, principalmente o estrogênio, né, que é o considerado vilão da história. E com essa diminuição da produção hormonal, cada vez mais o nosso corpo vai entendendo que está acabando, até que chega um momento que esse ovário realmente acaba, completamente insuficiente, e aí a mulher vai entrar na menopausa. Ela para de menstruar. A partir de 1 ano sem menstruar, a gente entende que realmente a gente faz o diagnóstico de menopausa, né? E com isso, o que acontece? Nesse momento, começa-se a contar a janela dessa mulher sem a produção endógena hormonal. Então, nós entendemos que quanto mais tempo essa janela se prolonga sem a reposição hormonal, o que vai acontecer? Vários receptores que iriam ser acoplados, já né, não vão ser mais. Ao estrogênio vão se fechar. E tem um papo também de que só pode fazer 1 ano depois da menopausa. Como é que é isso? Não, a reposição hormonal ela pode acontecer desde o momento que você entende a falta daquele hormônio. Nós estamos falando de uma reposição de hormônios relacionados à saúde ovariana, né? A função ovariana. Mas vamos pensar, na medida que a gente entende que o pâncreas não produz mais insulina... A gente faz a insulina, a mesma coisa tireoide, né? Todo mundo toma lá o puranzinho de manhã. A levotiroxina é necessária na medida que você entende que a tireoide não está com funcionamento a todo vapor. Mas ela ainda está funcionando. Então, por isso é reposição. Você vai repor o que está precisando. Você não vai estar dando a mais nem a menos. Então, aquele medo de ser em excesso não é excesso, porque está em falta, né? Justamente. Então, você não tem... E aí, você tinha um organismo que até então funcionava precisando desse combustível. E, de repente, esse combustível para de chegar. E aí, né? O que eu faço? Então, são as várias repercussões negativas que vão acontecendo no corpo dessa mulher. Então, a gente começa a observar questões sobre memória, questões sobre saúde do sono, né? Nós começamos a observar ganho de peso, começamos a ouvir falar daqueles famosos calores, né, que são os fogachos. Mas o fogacho, né, ele é um dos sintomas. As pessoas, às vezes, elas associam só isso. Eu não entrei na menopausa ainda porque eu não tenho os calores. E pode nem ter, né? Podem nem ter. Ele é um dos sintomas que possam surgir. O que a gente precisa entender são os efeitos a longo prazo. E muitas mulheres sofreram caladas por não poder ter acesso à terapia de reposição hormonal. E ainda sofrem, porque existe ainda muita falta de informação sobre essa terapia. Muita, né? É isso. Causa câncer, não posso fazer mais porque já passou 1 ano. Eu não entrei verdadeiramente na menopausa porque eu não sinto os calores.
né? Isso são muitos mitos, na verdade, que nós estamos falando aqui, não é só um mito. E é interessante também entender que na medida que é permitido fazer a reposição, nem toda mulher pode fazer. Isso é importantíssimo também, né? Então é muito necessário que a gente perceba que cada mulher é única. Sim. Então ela precisa ser analisada, avaliada por um ginecologista, que os dois entendam a possibilidade e o que pode ser feito. Sim, com certeza. Porque não pode ser uma receita de bolo, né? Existe individualidade. Na medicina não existe receita de bolo. Então, o sempre e o nunca não fazem parte da nossa rotina. Então, é importante que essa mulher tenha acesso às informações das formas como esse hormônio pode ser reposto. Hoje nós temos várias formas de reposição hormonal. Você pode ser por via oral, por via transdérmica, por implantes, por várias injeções, né? Existem várias formas de você fazer uma reposição hormonal. Entretanto, a gente tem que entender para aquela mulher qual vai ser a melhor forma. Ah, sim, claro. Em que momento, no que ela se enquadra, né? Nós precisamos entender o que a gente está oferecendo. E essa conclusão tem que ser chegada junto, em conjunto. Outra coisa também que a gente vê muito assim, eu tenho um nódulo na mama, então eu não posso fazer terapia de reposição hormonal, é isso? Primeiro que quando a gente observa alguma formação nodular em qualquer parte do corpo, isso precisa ser entendido. Se é um processo que tem alguma procedência benigna ou não. E que tipo de nódulo é esse? Sim. Se é um nódulo cístico, se é um nódulo sólido, se é um nódulo misto, que formato esse nódulo tem, se ele é um nódulo regular, se ele é irregular. Então, nódulo não é nódulo, né? Nódulo tem várias questões. E aí ele precisa ser analisado, estudado, muitas vezes biopsiado, para se entender no que a gente está falando ali, né? Falando com essa mulher. E aí, a partir daí, sim, a gente vai ter ali uma conclusão. Se ela pode, se ela não pode, até qual o tratamento que esse nódulo vai ter que ter, né? Não é só assim, tá? E acabou. A gente precisa entender como é que a gente vai conduzir essa questão na vida dessa mulher. Então, eu acredito que a importância dessa nossa fala de hoje é que as mulheres entendam que a reposição hormonal pode acontecer. Hoje nós temos hormônios bioidênticos que são bem próximos, né, dos hormônios produzidos pelo nosso corpo, mas que a gente precisa saber se aquela mulher pode, se ela quer, se ela está, né, pronta para entrar e seguir tudo o que a terapia de reposição hormonal necessita. Que é um tratamento que precisa de muita constância. Porque não adianta você trazer o hormônio para a vida dessa mulher e junto você não levar para ela a necessidade de uma boa alimentação, de atividades físicas, de organizar o sono dessa mulher. A vida dessa mulher precisa ser entendida, é um conjunto. Né? A reposição hormonal é apenas uma ferramenta desse novo ciclo que é a vida da mulher na pós-menopausa. Então, entendemos que reposição hormonal não é sinônimo de câncer. Então, mito derrubado, conhecimento esclarecido. Tudo que é bom chega ao final. Eu conto as horas para chegar à quarta-feira para a gente poder ter esse momento aqui maravilhoso. Mas antes de finalizar, eu não poderia deixar de falar com você que deseja estar na televisão, que deseja que a sua marca alcance cada vez mais pessoas, ainda mais agora em rede nacional, na TV aberta, para todo o Brasil. Se você deseja levar sua voz, sua marca, sua empresa para outras pessoas, a oportunidade é agora. E lembrando também que se você quer participar desse programa, deixando comentários, dúvidas, dicas, esse espaço é aberto, afinal de contas, esse programa é nosso. É só seguir nosso Instagram, mandar a sua mensagem para a nossa produção e vai ser um prazer ter você, sua marca, sua empresa, suas dúvidas acontecendo aqui com a gente. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Quarta-feira que vem estaremos aqui no seu programa de quarta-feira à noite. Afinal de contas, tudo que acontece, acontece aqui.